confirmar no chat aqui, se está conseguindo ouvir bem e me ver bem aí na imagem, eu agradeço, tá? Porque de vez em quando a internet pode dar algum problema, né? Pode travar um pouquinho e tal, então é bom a gente se certificar disso antes da aula começar, para depois não perder tempo, né? Não perder qualidade, tá bom? Então se alguém puder responder ali, beleza. Bom, tô vendo que tem bastante gente online, então pelo que aparece aqui para mim tem 57 pessoas, agora 58, então isso é muito bom, tá? Significa então que a gente está aproveitando o nosso tempo, né? Aproveitando o tempo dessa quarentena para estudar, né? Porque independentemente de quando a gente volte às atividades normais, vocês sabem que mais dia menos dia o Enem vai estar ali, ó, batendo na porta, vai estar aparecendo para nós todos e principalmente para vocês, né? Como um desafio muito grande para esse ano. Para quem já fez alguma vez, de novo, então o desafio batendo na porta. Para quem é marinheiro ou marinheira de primeira viagem, o desafio batendo na porta aí pela primeira vez, né? Mas, de qualquer maneira, quando chegar lá a gente vai ter que estar bem preparado, beleza? Bom, na aula passada, que foi o nosso primeiro encontro, né? Nosso primeiro encontro, assim, de um modo mais geral, principalmente para o pessoal da tarde, né? Para quem eu não tinha dado nenhuma aula presencial, para o pessoal da manhã a gente chegou a ter um encontro presencial antes do início, né, desse isolamento. Eu apresentei para vocês a prova de 2019, né? Então, só para refrescar assim um pouquinho a memória, porque já passou uma semana de lá para cá, fiz aquele mapeamento para vocês e queria saber de vocês, então, se alguém porventura olhou essa prova, né, o caderno azul, que foi aquele que eu mostrei para vocês, se de repente pintou alguma dúvida ali muito grande, né? É importante também que a gente se familiarize com a prova. Além de saber os conteúdos, a gente tem que saber como usar os conteúdos, né? Como transformar esse conteúdo que a gente vai aprendendo, que a gente vai construindo em competências e habilidades dentro dessa perspectiva que o Enem pede para nós, certo? De maneira que a prova do ano passado ela foi uma prova difícil até, né, do ponto de vista assim das ciências humanas e mais especificamente daquilo que a gente chama ali dentro de filosofia e sociologia. E é claro que se vocês olharam para a prova de uma semana para cá e acharam complicado, evidentemente não tem nada de errado nisso, né? É só para vocês terem uma ideia assim do caminho, né, que a gente vai trilhar e como vocês vão ter uma preparação boa também para isso, né? Qual é a melhor estratégia, o que a gente tem que saber mais, onde é que a gente tem que focar mais, né? Que tipo de conceito a gente tem que dominar, que tipo de pensador a gente tem que conhecer melhor, quais os que mais aparecem na prova. Então, na semana passada eu procurei trazer tudo isso para vocês, certo? E hoje, gurizada, a gente vai entrar um pouco mais dentro assim do nosso conteúdo, tá? Vocês devem ter o livro, pelo menos uma parte dele, assim, numa versão digitalizada, tá? Eu tenho aqui uma versãozinha impressa, então eu tinha comentado com vocês, tá? Foi um material que eu fiz, eu mesmo fiz esse material e a sequência desse material, para mim, é uma sequência que está muito adequada. Então, para quem tem o material aí em mãos ou para quem for olhar depois, a gente está aqui hoje basicamente na página 1 dele, tá? Da parte de filosofia. E aí o títulozinho número 1 lá em cima que diz o nascimento da filosofia, certo? É por aí que a gente vai começar, tá? E aí eu já queria definir com vocês uma coisa bem importante. A gente começa pela filosofia, né? Por quê? Por uma série de razões, e que eu posso sintetizar essas razões para vocês aqui numa explicação, tá? Quando a gente fala de filosofia, gurizada, a gente está falando de algo que é muito mais antigo do que a sociologia. Então, como nós trabalhamos as duas em sala de aula, é preciso que a gente faça também a distinção entre uma e outra, né? E à medida que o ano for passando, vai ficando mais clara para vocês essa distinção, tá bom? E o primeiro argumento, né, que justifica a gente começar pela filosofia é o argumento cronológico, é o argumento assim da temporalidade. Porque quando a gente fala de filosofia, e eu estou colocando aqui no chat para vocês, tá? A gente vai utilizar o chat como uma espécie assim de quadro, tá? Improvisado. Quando a gente fala de filosofia, gurizada, a gente está falando de uma atividade pensante, de uma procura pelo conhecimento, de uma forma, né, de procurar o conhecimento que nasce mais ou menos ali pelo século 6 antes de Cristo. Então estou colocando aí para vocês, tá? Se vocês puderem dar uma espiadinha no chat. Então, filosofia mais ou menos século 6 AC, lá na Grécia Antiga, né? Então a gente pode calcular de uma maneira bem simples, assim, bem superficial,
que a filosofia é uma atividade que tem em torno de 2,5 milênios, né? 2.500 anos de existência. E quando a gente fala de sociologia, que eu estou colocando aqui para vocês no chat também, a gente está falando de uma ciência que é nova, né? Que para ser uma ciência é bastante jovem, é bastante nova. A sociologia é uma ciência que surgiu no século XIX, né? Nos anos de 1800. Eu até vou colocar uma informação adicional para vocês aqui, tá? A palavra sociologia apareceu pela primeira vez no ano de 1837. Então coloquei no chat aí para vocês também. De maneira que, enquanto a filosofia tem aproximadamente 2.500 anos, a sociologia não tem nem 200 anos, né? Não fechou nem 200 anos, nem 2 séculos de existência. Então, dessa forma, a gente pode deduzir o quê? Que é claro que na filosofia a gente tem mais pensadores para trabalhar. A gente tem um vocabulário conceitual bem maior assim para desenvolver. E alguns dos termos que a gente trabalha ali em filosofia, quando a gente tenta definir o que é política, o que é poder, né? Esse tipo de coisa, por exemplo, é claro que a sociologia também vai aproveitar um vocabulário conceitual que já está constituído, né? Que já está definido lá na filosofia, certo? Então, é por isso que a gente começa pela filosofia, certo? E ali na página 1 do material de vocês, gente, vocês estão vendo que eu procurei fazer uma certa periodização. Quem não tem o material agora na mão, ou numa outra aba, né, numa outra janela aí nesse momento, não se preocupe, pode olhar depois. O que eu gostaria que vocês tivessem em mãos, que acho que sempre é uma coisa muito útil, ó, Ana Carolina dando boa tarde, né, boa tarde para todo mundo. O que vocês devem ter em mãos agora, nesse momento, tá? Que eu acho que ajuda bastante, é papel e caneta, né? Caneta azul, azul caneta, ou lápis, ou caneta de outra cor, né? Não importa. Para vocês irem anotando algumas coisas importantes que eu for falando aqui, que vocês julgarem importantes, e que eu coloque ali no chat também, tá? Como se vocês estivessem em sala de aula, e eu estou lá no quadro colocando alguma coisa, vocês anotam, vamos tentar adotar aqui o mesmo procedimento, tá? Para aproximar o máximo que a gente puder de uma aula assim presencial, né? Apesar das limitações que a gente tem assim no meio virtual. Então vamos lá. A gente começa pela filosofia e ali na página 1 do livro, depois vocês vão ver que eu fiz uma periodização. Então, dividi a filosofia, a história da filosofia em alguns períodos, né? Então a gente tem filosofia antiga, depois patrística, depois medieval, depois da Renascença e por aí em diante, tá? O que cabe a gente olhar agora? O nascimento da filosofia propriamente, dentro desse primeiro período que a gente chama de filosofia antiga. E, como todo mundo deve saber, a filosofia nasceu na Grécia, numa época determinada que foi, então, o século 6 a.C., como eu estava comentando, tá? Então a gente pode dizer com certeza absoluta que a filosofia ela é um produto histórico, né? Ela é um acontecimento histórico. Assim como surgiram instituições, surgiu, sei lá, o Estado, surgiu a família, assim como surgiram regimes políticos, né? Surgiram as monarquias, surgiram as repúblicas, assim como surgiram elementos tecnológicos ao longo da história humana, surgiu a máquina a vapor, surgiu, sei lá, o motor a combustão interna, a gente pode dizer que a filosofia também surgiu como um elemento histórico. Então ela tem uma localização no espaço e principalmente no tempo. E nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho desse nascimento então da filosofia no mundo grego e até tentar começar assim a entender por que no mundo grego que a filosofia vai aparecer, né? Afinal de contas, quando a gente olha para século 6 a.C., a gente está falando de Grécia Antiga e, basicamente, a gente está falando de Grécia no período arcaico, certo? Estou colocando aqui no chat para vocês também, tá? Período arcaico, tá? Período arcaico da Grécia, então, a filosofia vai surgir e vai se desenvolver, sobretudo, no período seguinte, né, que é o período clássico. Mas se a gente para pensar, período arcaico, né, Grécia Antiga, 2,5 milênios atrás, isso é muito tempo, né? Isso é uma coisa muito antiga, realmente muito antiga. Se a gente para pensar na duração de uma vida humana, que na maioria das vezes não chega a um século inteiro, a 100 anos, é evidente que quando a gente fala de 2.500 anos, de 25 séculos, é realmente uma coisa muito antiga, certo? Porém, se a gente compara a Grécia dessa época
com outras civilizações, por exemplo, lá da Antiguidade Oriental, porque quando a gente fala de Grécia e também de Roma, a gente fala de uma antiguidade menos remota, né? A gente está falando de antiguidade clássica, mas quando a gente compara a Grécia desse período com a Antiguidade Oriental, a gente percebe que tem civilizações muito, 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 muito mesmo, mais antigas do que a civilização grega aqui dessa época, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na Mesopotâmia, certo? Vamos botar aqui, Mesopotâmia, tá? E aí a gente já faz aquela interdisciplinaridade necessária, né, para o Enem, que a prova cobra de vocês, tá? Quando a gente pensa na Mesopotâmia e a gente pensa nos Sumérios, né, que é o primeiro povo que habitou aquela região que a gente chama de Mesopotâmia, a gente está falando em algo mais ou menos assim, em torno de 4.000 antes de Cristo. É realmente algo muito antigo, tá, gurizada? Quando a gente fala do Egito também, né, lá da Antiguidade, a gente está falando de algo com pelo menos a data de 3.500 antes de Cristo. Então, é muito mais antigo, né, do que os gregos. Quando a gente fala dos gregos da época da filosofia, da invenção, a gente está falando basicamente assim de 500 antes de Cristo. Quando a gente fala do Egito, lá da época do surgimento, a gente está falando de 3.500 antes de Cristo. Então, os egípcios eram, no mínimo, uns 3.000 anos mais velhos do que os gregos. Então, quando a gente está estudando história, né, e olha para esse grande período que a gente chama de antiguidade na linha do tempo, a gente percebe que a antiguidade é realmente uma coisa muito grande. O tempo que separa os egípcios mais antigos dos gregos da época da invenção da filosofia é um tempo de 3.000 anos, é um tempo bem maior, por exemplo, do que o tempo que nos separa da época de Cristo hoje, né? Da época do Império Romano, da época do nascimento de Cristo e tal. Só para vocês terem uma ideia, né, da proporção do tempo, do tamanho do tempo. E é dentro disso que eu poderia fazer a seguinte pergunta para vocês. Tá, se havia civilizações muito mais antigas do que a civilização grega, muito mesmo, 2.000, 3.000 anos, 3.500 anos mais antigas, por que é que essas civilizações anteriores não inventaram a filosofia, né? Por que é que a filosofia, que é considerada assim uma maneira inovadora, né? Uma maneira que é chamada também de mais racional de procurar o conhecimento, por que ela não apareceu na Mesopotâmia? Tantos povos, né, que habitaram a região da Mesopotâmia, sumérios, assírios, babilônios, neobabilônios, etc. Ou por que ela não aparece entre os hebreus? Ou por que a filosofia não aparece entre os fenícios, né? Tornar, então, se vocês puderem de novo me dar esse retorno, se conseguem me ouvir e me ver bem, eu agradeço, tá? Então, eu colocava para vocês uma certa descrição assim lá do passado, né? Lá da antiguidade e tal, situando os gregos dentro da antiguidade, mas mostrando que muito antes dos gregos, né, que são os inventores assim da filosofia, havia outros povos, outras civilizações e até bastante desenvolvidas e até bastante avançadas em várias áreas. No entanto, nenhuma das civilizações anteriores, dentro daquilo que a gente chama de antiguidade oriental, foi capaz de inventar a filosofia. E a gente pergunta então por quê? E a resposta, pelo menos o início dela, nos diz assim: os gregos reuniram determinadas condições culturais e históricas que outros povos não tiveram. E por isso eles conseguiram inventar a filosofia, inventar uma forma assim mais inovadora, né, de buscar o conhecimento, de procurar o porquê das coisas, explicar o mundo, o universo, enfim, né? E não por isso, tá, gurizada, a gente pode dizer que essas civilizações mais antigas não tinham suas maneiras também de procurar o conhecimento.
Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente pensar aqui, tá? Inclusive no livro de vocês, quando a gente vai se aproximando lá do capítulo 2, até já posso fazer indicação da página para vocês olharem depois, tá? A gente vai ter ali na página 9, a partir dali, um capítulo que se chama Formas de Conhecimento, certo? E, na verdade, a procura pelo conhecimento é uma coisa que acompanha o ser humano há muito tempo, né? É uma coisa que acompanha o ser humano desde muito antes desse tempo aqui dos gregos. Tanto é verdade isso que teve um pensador da Grécia, né, que é um dos mais conhecidos, que se chamava Aristóteles, que proferiu uma vez a seguinte frase. Ele dizia assim, vou colocar no chat para vocês, tá? O homem possui o desejo natural, e eu vou colocar esse natural aqui em caps lock, tá? De conhecer, em caps lock para dar o devido relevo, tá? Aristóteles dizia isso, tá? O homem possui o desejo natural de conhecer. E vejam o tempo que faz que esse cara viveu, né? Ele viveu então entre 384 e 322 antes de Cristo, né? Na passagem do período clássico para o helenístico, assim, na Grécia Antiga, tá? Para quem está um pouquinho mais ligado nessa questão da periodização histórica. Aristóteles então dizia isso. O ser humano, de um modo geral, para além dos gregos, né? O ser humano num sentido até biológico, porque ele coloca natural. O ser humano possui o desejo natural de conhecer. É algo intrínseco, é um traço essencial, ou até ontológico, né? Como a gente diz. Ontológico, que diz respeito às essências, né? Uma palavrinha filosófica também que a gente tem que dominar, certo? Então, se o ser humano possui o desejo natural de conhecer, onde quer que tenha havido o ser humano, houve esse desejo, houve essa curiosidade. E aí a gente poderia pensar até no seguinte, né? Desde a pré-história, gurizada, até mesmo antes das civilizações emergirem, esse desejo de conhecer já estava presente, já estaria presente. Tanto é verdade que, do ponto de vista até assim biológico, né, a gente é chamado de Homo sapiens, né, que é aquele que sabe, sapiens, que é o homem que sabe, né? Então, Homo sapiens, sapiens, é aquele que sabe, que procura o conhecimento sobre o mundo e, ao mesmo tempo, reflete sobre o seu próprio conhecimento, reflete sobre a sua própria condição. Então, é um traço da nossa espécie essa procura pelo conhecimento. Então, isso é muito mais velho do que a Grécia. Isso é muito mais velho do que a própria filosofia. Então, não é porque não tinha filosofia lá na Mesopotâmia ou no Egito que não havia nessas civilizações alguma tentativa de procurar o conhecimento. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês aqui. Só que essa procura, ela vai se dar de outras formas, né? Ela vai ter a forma do mito, ela vai ter a forma da religião, né? Mas na verdade tudo isso são maneiras de procurar o conhecimento, de construir ou tentar construir explicações a respeito do mundo, a respeito da realidade, a respeito da vida, da morte, das origens de tudo, dos fenômenos naturais. Então são coisas bem importantes para a gente definir. Eu sei que são coisas assim bem básicas, né? Bem elementares, mas vocês precisam estar ligadas e ligados nisso, porque é a partir daí que a gente constrói então uma série de raciocínios, certo? E esse desejo natural de conhecimento, a gente poderia evidenciar que Aristóteles tem razão quando afirma, né, que temos esse desejo natural de duas maneiras, pelo menos duas maneiras, tá? Quando a gente olha para o desenvolvimento de cada criança, né? E cada um de vocês aí, cada uma de vocês já foi criança um dia e teve ali por volta de 5 anos de idade, mais ou menos, né? E não é justamente nessa fase dos 5 anos de idade que a criança começa a despertar para fazer uma série de perguntas, que é a chamada fase dos porquês, ou idade dos porquês, e a criança está ali perguntando por que o céu é azul, por que isso, ou por que aquilo, né? Se alguém tem alguma lembrança de como era nessa época, né, vai poder ter uma noção. Ou se alguém convive com criança nessa faixa etária, vai poder ter mais claramente ainda essa noção dada, né? Tá, gente? É porque nesse momento a criança aos 5 anos está conseguindo fazer um uso mais articulado da linguagem, consegue criar, compor frases assim com sentido, e essas frases se transformam em perguntas, né? Ela usa a forma de pergunta para
para balizar essa frase. E ninguém ensinou a criança a fazer isso. E isso não depende necessariamente da cultura em que essa criança está sendo criada, né? Porque se a gente olha para uma criança chinesa de 5 anos de idade, ela tem essa atitude. Se a gente olha para uma criança brasileira de 5 anos de idade, ela tem essa atitude. Uma criança africana tem essa atitude. Uma criança europeia tem essa atitude. Não importa, né? A gente vai observar essa atitude onde quer que a gente tenha criança nessa faixa etária, já fazendo uso da língua, né? Já conseguindo formular frases com sentido e transformando essa frase com sentido em pergunta, tá? Então, essa é uma das maneiras de demonstrar que Aristóteles tem razão na sua assertiva, de que realmente a procura pelo conhecimento é um traço intrínseco, natural ao ser humano. Ninguém nos ensina a fazer isso, tá? Outra maneira, a segunda maneira de demonstrar que ele tem razão no que ele diz, é quando a gente olha hoje, a gente está falando século XXI, a gente está falando terceiro milênio, a gente está falando 2020, quando a gente olha no conhecimento que nós temos acumulado já neste momento, e que vem da antropologia, que vem da história, que vem da arqueologia, e aí a gente pega todas as civilizações que já foram estudadas, desde civilizações amplas e desenvolvidas em vários sentidos, né, até sociedades menores, tribais. A gente pega uma tribo qualquer, de uma nação, de um país qualquer, de uma ilha qualquer da Oceania, a gente olha para os astecas, né, da América pré-colombiana, a gente olha para os povos nórdicos, a gente olha para os reinos africanos, a gente olha para os próprios gregos, os egípcios, não importa. Todos os povos que foram já estudados têm uma característica em comum. Que característica é essa? Para todos eles, sempre existiu uma forma de procura pelo conhecimento. Cada um desses povos tinha, no mínimo, uma mitologia para tentar explicar a origem do mundo, a origem do próprio ser humano, a origem dos fenômenos naturais, a origem da morte, a origem da dor, a origem dos sentimentos da gente. Certo, gente? Então, seja olhando uma criança de 5 anos aproximadamente, ou olhando para a história de cada povo, de cada tribo ou de cada civilização, a gente percebe realmente que Aristóteles tem razão, que o ser humano tem como característica essa procura, essa busca pelo conhecimento, certo? E aí a gente pode já construir, né, a nossa argumentação para a aula de hoje dizendo basicamente o seguinte: muito antes da filosofia surgir, nós tivemos uma primeira forma de procura pelo conhecimento, que é a forma do mito, ou dos mitos, tá? Então, a gente costuma dizer que houve na Grécia uma passagem assim do mito para a filosofia. Talvez vocês tenham aprendido isso no colégio já alguma vez. Do mitos para o logos, né? Do raciocínio mitológico, sobrenatural, para o raciocínio racional, naturalizado a respeito do mundo. Mas o mito é muito mais antigo, então, né? Então, todo povo, toda sociedade, toda civilização tem, no mínimo, a sua mitologia para tentar, assim, explicar o mundo. Agora, o que significa mito? Eu disse para vocês já uma coisa na semana passada, né, eu indiquei um pouco esse caminho, de que para a gente fazer uma boa preparação para a prova do Enem, a gente tem que ter uma rede de conceitos assim bem definida na cabeça, tá bom? Vocabulário, né, vocabulário conceitual. A gente usa certas palavras no senso comum, mas quando a gente usa essas palavras assim, de um ponto de vista científico, filosófico, sociológico, a gente percebe que essas palavras ganham significados assim mais específicos, né? Viram conceitos ou viram categorias de análise. E um bom exemplo disso é a própria palavra mito. Quando a gente fala de mito, mitos, né? A gente está falando de uma palavra que no senso comum significa determinada coisa, e quando a gente olha filosoficamente ou sociologicamente, toma outros significados. No senso comum, a gente invariavelmente usa mito como sinônimo de mentira, né? Então, aquelas coisas que vocês estão acostumados a ouvir, né? Se a gente comer manga e tomar leite, a gente morre. Isso é mito ou verdade? Então, mito a gente usa como sinônimo de mentira, certo? Só que mito não é sinônimo de mentira. Em filosofia, não. Em sociologia, não. A gente tem que definir melhor. Ó, vou colocar no chat aqui para vocês, tá? Mito, gurizada, vem do grego mitos, tá? M-Y-T-H-O-S. Eu sei que isso não explica muita coisa, agora vai ficar mais claro para vocês se eu disser, neste momento, que mitos significa narrativa. Então,
que é um mito, né? Nesse sentido filosófico, sociológico? Mito é uma narrativa. Todo mito é uma narrativa, mas não é uma narrativa qualquer, certo? É uma narrativa de origem, é uma narrativa que tem as suas peculiaridades. Se eu faço uma narrativa, hoje eu acordei de manhã, eu escovei os dentes, eu tomei café, vai ser uma narrativa, porque eu estou pegando fatos e colocando numa ordem assim temporal, numa sequência, né? Até mesmo numa relação de causa e efeito, mas eu não estou tentando com isso explicar a origem de nada. Agora, quando eu estou falando de narrativa no sentido mítico, no sentido mitológico, eu estou falando de uma narrativa de origem, certo? Então, o mito é uma narrativa de origem. E essa narrativa de origem tem algumas características, né? Ela está sempre muito guiada por aspectos sobrenaturais, por aspectos, vou botar aqui para vocês também, fantásticos, né? E essa é uma forma muito antiga, então, de procurar conhecimento. Agora, o mito ele não é uma mentira, ele é uma forma de conhecimento reconhecida como tal, né? Hoje, uma dica bem importante que eu queria colocar para vocês aqui, é uma dica bem importante para fazer Enem, para fazer qualquer vestibular que vocês venham a fazer, para fazer uma redação, né? Se o tema da redação passar por isso também, é que vocês jamais devem colocar as formas de conhecimento de maneira hierarquizada, ou seja, vocês nunca devem dizer que a filosofia é melhor que o mito, que a religião é melhor que o mito, que a ciência é melhor que a filosofia ou que a religião. Nós temos diversas formas de conhecimento, diversas formas de tentar compreender a realidade, e dentre elas se destacam os mitos, a religião, a própria filosofia, a ciência, a arte, o senso comum, né? Temos várias formas de conhecimento, várias formas, né, de criar narrativas assim para tentar compreender a realidade, mas a gente não deve colocá-las de maneira hierárquica. Todas elas coexistem no mundo e hoje nós temos um entendimento mais claro quanto a isso, tá? Então acho que isso é uma dica que vale ouro para vocês. Então, na Grécia não foi diferente, né? A Grécia, num determinado momento, até um determinado momento da sua história, explicou o mundo, explicou a sua própria sociedade com base numa mitologia. Mas chegou um certo momento que a mitologia não servia mais para explicar, e aí vai surgir um tipo de explicação, assim, digamos, mais racional, entre aspas, né? E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa palavra para explicar o mundo, para explicar o surgimento de tudo, certo? Aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, tá? Para ver se vocês se recordam, se estudaram isso no colégio alguma vez, se já estudaram alguma vez isso, tá? No colégio ou em qualquer outro espaço, tá? Tem uma frase que inaugura a filosofia grega e essa frase diz assim: tudo é água. Estou colocando ela para vocês aqui no chat, tá? Tudo é água. Qual foi o pensador que disse essa frase? E essa frase, ela é, num determinado sentido, muito revolucionária. Ela inaugura a filosofia, ela inaugura também aquilo que a gente entende como ciência hoje, né? É o rudimento, né, daquilo que a gente entende como ciência, e eu queria que vocês então me dissessem se vocês lembram. De quem é essa frase? Tudo é água, né? Tudo veio da água, tudo foi criado a partir da água. Por que essa frase é importante para nós, hein? Vamos tentar lembrar disso. Essa frase foi dita por um filósofo que é considerado o primeiro filósofo grego, que é um cara chamado Tales de Mileto, né? E essa frase foi dita lá pelo século VI a.C., talvez até em meados do século VII, né? A gente arqueologicamente não tem muita certeza, entre o século VII e o século VI AC, certo? Então é por aí que o Tales está vivendo, em Mileto, né? Que era uma cidade que ficava na Jônia, que era uma colônia grega que se situava no atual território da Turquia, né? Na parte ocidental da Turquia, na parte europeia da Turquia, na parte que dá para o Mediterrâneo, tá bom? E Tales então disse, tudo é água. E ao dizer que tudo é água, que tudo vinha da água, ele cria então a filosofia, lá na Grécia. Ele cria também, como eu disse, o início daquilo que a gente chama de ciência. Agora, por que essa frase é revolucionária? Porque ele está buscando outra causa para o mundo, para a origem de tudo, para a origem da vida, para a origem dos seres vivos e dos seres não vivos também. E eu costumo fazer uma analogia, tá, gurizada, que eu acho que é bem importante, assim, uma certa metáfora, e para fazê-la eu empresto alguns elementos lá da física, tá bom?
Vocês se lembram quando vocês estudaram vetores lá no ensino médio? Eu não sei, não lembro agora se é um conteúdo lá de primeiro ano do ensino médio, eu não lembro direito, tá? Mas eu também estudei isso, né? Também na minha época de colégio era conteúdo, e eu queria que todo mundo se lembrasse, então, que os vetores são aquelas representações em forma de seta, né? Em forma de flechinha, né? Que a gente acaba estudando, e aí tem ali envolvido o quê? Direção, sentido, né? Quem é que lembra disso? Ó, alguém está perguntando ali, o Vinícius, alegorias também se encaixam? A alegoria não necessariamente, tá? O mito é diferente da alegoria. E eu tenho uma certa briga com isso, tá, Vinícius? E para quem estiver assistindo, né? E eu acho que é uma definição importante, porque a gente volta e meia vê aquela história que Platão conta sobre a caverna ser chamada de mito da caverna, né? Quando na verdade é uma alegoria, a alegoria da caverna. São gêneros diferentes, tá? Quando a gente fala de mito, a gente está falando justamente dessa narrativa de origem, né, que tem um aspecto sempre sobrenatural envolvido, tentando explicar a origem de algum fenômeno aí que faz parte da nossa realidade, né? E o mito presente sempre às culturas dos povos, sobretudo os povos mais antigos. Já quando a gente fala de alegoria, a gente está falando de alguma coisa que é uma representação metaforizada do real, né? A alegoria é diferente do mito. A alegoria ela faz parte mais assim até da própria filosofia. É uma maneira, é um método filosófico de tentar fazer compreender a realidade. Então, quando Platão retrata aquela situação de indivíduos que estão lá presos na caverna, a gente vai ver isso depois com calma, né? Olhando sombras projetadas na parede ao fundo da caverna e pensando que aquelas sombras são a realidade, né? É uma representação, é uma alegoria, então é uma representação que ele está fazendo da condição humana. É como a gente olhar hoje em dia, por exemplo, no carnaval. A gente tem ali o carro alegórico, né? O carro alegórico ele sempre simboliza alguma coisa, ele representa alguma coisa, mas representa alguma coisa do real, alguma coisa pensada já de uma perspectiva, digamos assim, um pouquinho mais racional, tá? Então, mito é diferente de alegoria, porque a alegoria não necessariamente vai ter o aspecto mitológico, religioso, sobrenatural, e ela vai ser muito mais um elemento filosófico, assim, para a gente tentar fazer uma ilustração, uma didática para explicar determinadas coisas, que é como Platão faz lá na obra República, no capítulo 7, né, que a gente chama então de alegoria da caverna. E eu, lamentavelmente, já vi até questões de vestibular trazendo a definição errada, né? Segundo o mito da caverna de Platão, mas não é exatamente um mito, tá? É uma alegoria. Então, anotem aí se vocês quiserem, né? Sugiro, acho importante, é importante definir, tá? E o nosso tempo passou bem rapidinho, tá? Mas para a gente ir finalizando por hoje, eu só queria voltar àquela exemplificação dos vetores para vocês, aquela analogia, aquela metáfora que eu faço, que é a seguinte, tá? Quando Tales de Mileto disse tudo é água, tudo veio a partir da água, tudo se criou a partir da água, ele está inaugurando a filosofia e a ciência de uma certa forma, e eu costumo dizer que ele está fazendo uma certa inversão vetorial, né? Porque quando a gente pensa nas explicações que vigoraram até então, que são explicações de origem religiosa ou de origem mitológica, a gente está falando de explicações que poderiam ser representadas por um vetor assim, ó, vindo de cima para baixo, né? Nessa direção e nesse sentido. Porque nas histórias míticas ou religiosas, o mundo sempre é descrito como algo criado de cima para baixo, né? De fora para dentro. A própria ideia de sobrenatural, um Deus, uma entidade qualquer que está acima da minha percepção sensorial, que eu não posso ver, que eu não posso sentir. Então, no mito e na religião, o mundo é sempre criado, explicado assim, ó, de cima para baixo, de fora para dentro, né? Como se fosse um vetor, assim, ó, com essa direção e com esse sentido, tá? Queria que isso ficasse claro para todo mundo. Quando Tales de Mileto diz, não, na verdade não foi Deus nenhum que criou o mundo. De repente, o que criou o mundo foi a água. Então ele fala, tudo é água, tudo veio da água. Ele está dizendo que foi um elemento natural que criou tudo, e não o sobrenatural. Então ele está mudando, se não a direção, o sentido desse vetor, certo? Ele está começando a explicar o mundo assim, ó, de baixo para cima. Ele está explicando o mundo agora de dentro para fora. Entenderam a diferença? Então, quando a gente tem explicação filosófica e científica, o mundo é explicado de dentro para fora. Ele é explicado de baixo para cima. Ele é explicado a partir daquilo que os meus olhos podem ver.
E quando a gente tem explicação mítica ou religiosa, é o contrário, né? O mundo sempre é explicado de cima para baixo, ele é sempre explicado de fora para dentro, ele é explicado a partir daquilo que os meus olhos não podem ver, mas por determinados elementos sobrenaturais que eu não posso perceber, mas que eu preciso ter uma fé na existência deles, né? Essa coisa toda, certo? Então, por isso mesmo, então, Tales de Mileto foi bastante revolucionário. Ele é o filósofo, então, mais antigo que a gente conhece, e ele é o primeiro de um grupo de pensadores que a gente costuma chamar de pré-socráticos, né? Que a gente vai estudar direitinho, então, a partir da próxima aula. São pensadores que se chamam assim, não apenas porque eles vieram antes de Sócrates, e realmente, né, a maioria deles, e são vários pensadores, a gente vai de Tales de Mileto até Demócrito, né? Talvez vocês lembrem disso, já tenham estudado alguma vez na vida, passando então por Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Parmênides, chegando ali em Zenão de Eleia também, enfim, né, até chegando em Leucipo e Demócrito, são vários pensadores importantes, e já caiu no Enem, né, mais de uma vez, questão sobre pré-socráticos, então é importante estar atento a esse conteúdo, certo? E eles se chamam pré-socráticos não apenas porque a maioria deles viveu antes de Sócrates, mas também porque o tipo de preocupação que eles têm no seu pensamento é bem diferente da preocupação filosófica que Sócrates vai passar a ter depois. A gente costuma dizer basicamente o seguinte, tá? Que já é uma definição importante para vocês. Os pré-socráticos, eles estavam preocupados em saber sobre a origem do mundo, a origem do universo, os fenômenos naturais. E é por isso que eles são chamados de filósofos da natureza. Eles faziam um papel que hoje em dia é o mesmo papel que está sendo feito pelos biólogos, pelos astrônomos, pelos físicos, pelos astrofísicos, pelos matemáticos, pelos geólogos. Eles estariam hoje dentro daquilo que a gente chama de ciências da natureza e suas tecnologias, certo? E a partir de Sócrates, alguma coisa mudou na filosofia. A partir de Sócrates, o ser humano vai passar a ser o objeto principal de preocupação filosófica. Não no sentido biológico, físico, mas no sentido moral, no sentido ético, no sentido político. Então a gente pode dizer basicamente o seguinte: os pré-socráticos são ciências da natureza e suas tecnologias. E a partir de Sócrates, a filosofia se encaminha para um lado que a gente poderia chamar de ciências humanas e suas tecnologias, certo? Há uma ruptura ali e isso vai ficar mais explicitado para vocês a partir da próxima aula, beleza? Gente, para quem tem um livro aí, é importante que vocês então deem uma olhada, tá? Na parte de filosofia, sobretudo ali na página 1, na página 2 e só, por enquanto só, tá? Deem uma espiadinha ali, façam as anotações que vocês tiverem que fazer, sublinhem, se algumas dúvidas aparecerem também vocês podem e devem ir registrando para ir tirando no decorrer das próximas aulas, beleza? Eu vou ficando por aqui então, se cuidem, tá? Aproveitem esse tempo da quarentena para estudar, né, para botar em dia o conhecimento de vocês, e sempre que vocês precisarem, contem com a gente do Objetivo, que a gente está aí, tá? Mesmo que à distância, mesmo que remotamente, a gente está aí para ajudar vocês de todas as maneiras que a gente puder nessa preparação para o Enem, tá bom? Valeu, gurizada, se cuidem aí, tchau, tchau.